De volta à cozinha onde você claramente pertence, lixo do gueto. As palavras ecoaram pelo salão reluzente como vidro caindo no chão. A mão de Carolina Mendonça lançou um bolo de chocolate no rosto de Beatriz Fernandes, e a cobertura se espalhou pelos cabelos. Seu vestido azul marinho ficou completamente arruinado diante de 300 convidados atônitos. Os celulares dispararam instantaneamente. Suspiros preencheram o silêncio. Bia não se mexeu. Ficou paralisada, com o bolo escorrendo pela bochecha, os olhos ardendo, não de lágrimas, mas de algo mais gelado. Calculismo. Naquele instante humilhante, o poder mudou de mãos. Rafael Nogueira achou que ela estava derrotada, mas não fazia ideia de quem acabara de desafiar. E à medida que a contagem de transmissões ao vivo aumentava a cada segundo, o mundo inteiro estava prestes a descobrir. Dedo indicador apontando para a direita. Não perca o que vem a seguir. O salão prendeu a respiração. A cobertura pingava do queixo de Bia sobre o mármore polido, mas ela se recusava a se mexer. A luz do lustre refletiu o brilho do vestido azul marinho arruinado enquanto 300 olhos se fixavam nela. Celulares pairavam no ar como espadas prontas para atacar, cada um gravando, cada um aguardando o próximo movimento. Carolina se mantinha ereta, as pulseiras reluzindo enquanto ria no microfone. Pessoal, é isso que acontece quando invasores tentam entrar no nosso mundo, disse, com a voz áspera e cruel. Olhem só para ela, coberta de bolo, fingindo que pertence aqui. A multidão soltou risadinhas desconfortáveis. Alguns convidados esboçaram sorrisos, outros se mexeram, desconfortáveis, mas ninguém ousou intervir. Bia levantou a cabeça devagar. Seu olhar encontrou a lente da câmera oficial de transmissão ao vivo da Mendonça Indústrias. O operador deu um zoom, capturando a calma firme em seus olhos. Ela falou alto, suficiente para que o microfone captasse cada palavra. Senhora, entendo que houve um mal-entendido. O tom era educado, profissional, mas carregava um peso capaz de calar até os cochichos no fundo do salão. Carolina zombou, circulando como um predador convencido de que a caça já havia terminado. Ah, não tente se passar por inocente agora. Todos aqui viram você mexendo em documentos confidenciais. É isso que acontece quando pessoas como você tentam se infiltrar em lugares onde não pertencem. A frase "pessoas como você" pairou no ar. Suspiros se espalharam pela multidão. Um homem próximo ao bar murmurou. Ela não disse isso agora, disse? Seu colega balançou a cabeça. Os celulares continuavam gravando. Felipe Almeida, gerente do hotel, deu um passo à frente com diplomacia cuidadosa. Senhoras, talvez possamos resolver isso em silêncio. Não há nada de silencioso nisso, retrucou Carolina, interrompendo-o. Quero que todos vejam o que acontece quando impostores tentam nos enganar. Ela acenou para Bia. Ainda havia glacê espalhado em seus cabelos. Vestido barato, relógio falsificado, provavelmente comprado na 25 de março. Bia inalou profundamente, sentindo o gosto doce e amargo no ar. Sua mão agarrou a pasta. Ela se abaixou para recolher os papéis espalhados pelo chão, mas o salto de Carolina bateu com força em seus dedos. Não toquem nisso! Sibilou Carolina, alto o suficiente para o microfone. A segurança cuidará de seus documentos falsos. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns convidados recuaram, inquietos agora que a crueldade era evidente. Outros se aproximaram, ansiosos pelo desenrolar do drama. Bia estremeceu, mas não gritou. Em vez disso, encarou Carolina com firmeza perturbadora. Você acha que eu não pertenço a este lugar, disse Bia suavemente. Mas talvez você devesse checar antes de decidir quem pertence e quem não pertence. Ela enfiou a bolsa na mão e entregou um cartão de visita a Felipe Almeida. Ele leu e seu rosto empalideceu. Doutora Beatriz Fernandes? Vice-presidente sênior da Microsoft Azure? O salão se mexeu. Sussurros agudos e frenéticos se espalharam.
Ele disse vice-presidente sênior da Microsoft? Não pode ser. Carolina arrancou o cartão da mão dele gargalhando. Essa é a pior farsa que já vi. Os executivos da Microsoft não se parecem com ela. Suspiros cortavam o ar. A crueldade de suas palavras ecoava mais alto que a música que havia parado de tocar. Celulares transmitiam tudo. Dezenas de milhares de pessoas assistiam à humilhação em tempo real. Bia pegou seu celular rachado, que ainda funcionava apesar das marcas do salto de Carolina. Ela tocou na tela e ergueu o aparelho em direção ao projetor. Suas credenciais preencheram as telas do salão. Portal executivo da Microsoft. Sua foto, cargo e autoridade. A reação foi imediata. A sala explodiu em suspiros, gritos e descrença. A contagem de transmissões ao vivo ultrapassou 100.000. Os comentários rolavam pelo feed do Instagram da Mendonça Indústrias, mais rápido do que qualquer um conseguia acompanhar. O rosto de Carolina perdeu a cor, mas ela tentou recuperar o controle. "Isso é falso!" gritou. "Ela é atriz! Vocês todos a viram, coberta de bolo!" Antes que Bia pudesse responder, Felipe Almeida discou o número principal da Microsoft. Colocou o telefone no viva voz. A ligação foi completada. Sede da Microsoft Corporation em São Paulo. "Como posso encaminhar sua ligação?" "Sim", disse Felipe com a voz tensa. Por favor, me conecte ao consultório da doutora Beatriz Fernandes. A transferência foi realizada. Uma voz respondeu do outro lado. Aqui é Larissa, assistente executiva da doutora Fernandes. Todos os convidados se voltaram para Beatriz. Ela limpou cuidadosamente uma mancha de glacê da bochecha e falou com calma. "Larissa, aqui é a doutora Fernandes. Estou no Mendonça Gala. Tive um pequeno incidente envolvendo a sobremesa." O suspiro horrorizado da assistente ecoou pelo salão como se alguém tivesse estourado um balão de festa. "Estamos transmitindo ao vivo agora. Doutora Fernandes, a senhora está segura? Devemos chamar a polícia?" O silêncio que se seguiu era quase palpável, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. Rafael Nogueira congelou, sua arrogância derretendo diante de milhares de espectadores ao vivo. Ricardo Mendonça, o CEO, entrou correndo, com o rosto mais pálido que um pedaço de papel. "Carolina", sussurrou com urgência, "o que você fez?" Ela se virou, com um alívio estampado no rosto. "Papai, na hora certa." "Ela está mentindo, não pertence a este lugar. Resolvi isso com um bolo." A sala explodiu em descrença. Uma voz ao fundo gritou. "Ninguém riu quando você jogou aquele bolo na cara dela." Os olhos de Ricardo se fixaram nas credenciais de Beatriz projetadas nas telas gigantes. Ele cambaleou, percebendo a verdade, e se virou para a filha, o horror estampado em cada linha do rosto. "Ai, meu Deus, Carolina, mas ela se recusou a parar. Vocês são todos cegos. Ela não pertence a este lugar. Olhem para ela." Beatriz deu um passo à frente, sua voz subindo acima do caos. "A senhorita Mendonça me agrediu enquanto me chamava de lixo do gueto. Ela me humilhou diante das câmeras e de centenas de milhares de espectadores, minutos antes de eu assinar uma parceria de 4 bilhões e 200 milhões de reais que teria salvado a Mendonça Indústrias." As palavras soaram como trovão. A plateia ficou boquiaberta, os celulares capturaram cada sílaba e a transmissão ao vivo atingiu o pico de 200.000 pessoas. O pai de Carolina caiu de joelhos diante de Beatriz. "Doutora Fernandes, sinto muito. Por favor, precisamos dessa parceria. Não puna 12.000 funcionários pelo comportamento da minha filha." A voz de Carolina falhou. "Papai, levante-se! Não implore por essa fraude coberta de bolo." Beatriz ergueu sua maleta, a mesma que Carolina havia chutado contra o chão de mármore, e a abriu com uma calma quase teatral. Dentro estava o contrato, imaculado apesar da cobertura grudenta nas bordas. Ela o levantou bem alto para as câmeras. "Este", disse, "é o acordo da Microsoft com a Mendonça Indústrias. Ele garantiria o futuro da empresa. Mas o prazo expirou
e o contrato é nulo. Sua filha o destruiu no momento em que lançou aquele bolo. A multidão reagiu com suspiros e murmúrios. Jornalistas se aproximaram e os comentários da transmissão ao vivo explodiram. Beatriz encerrou a discussão com frieza. Parma, a sobremesa mais cara da história. Ricardo desmoronou. Seu império, tão sólido quanto um castelo de cartas, desmoronando diante dos seus olhos. Por favor, doutora Fernandes, vamos demiti-la. Faremos qualquer coisa, só nos dê outra chance. A voz de Beatriz era firme, cada palavra cortante como vidro quebrado. Senhor Mendonça, sua filha não se limitou a me insultar. Ela insultou todas as pessoas que já ouviram que não pertencem. Revelou os valores da sua empresa ao mundo, e o preço é de 4 bilhões e 200 milhões de reais. A segurança se aproximou de Carolina, que tremia, com as unhas ainda cobertas de glacê. Senhorita Mendonça, disse o chefe, temos várias testemunhas e 6 ângulos de câmera. A senhora agrediu um hóspede. Está presa. Não, isso é loucura! Era só um bolo! Gritou ela, enquanto as algemas estalavam nos pulsos. Beatriz não se moveu, deixando as câmeras registrarem cada instante. Os arrogantes que antes se sentiam intocáveis, agora rastejavam em desgraça. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Todos sabiam que tinham presenciado a queda do privilégio em tempo real. Beatriz se voltou para as câmeras uma última vez, o bolo ainda grudado nos cabelos. Senhoras e senhores, ações têm consequências. Esta noite, vocês as viram se desenrolar. A contagem de transmissões ao vivo atingiu 250 mil. Enquanto Carolina Mendonça era escoltada para fora, seu império despedaçado e seus privilégios arrancados. O mundo observava, ansioso para saber o que Beatriz Fernandes faria a seguir. O texto nos mostra que poder e status social não garantem respeito ou autoridade. Carolina Mendonça acreditava que a riqueza e o prestígio permitiriam humilhar e manipular outros sem consequências, mas a realidade se mostrou impiedosa. A verdade, evidenciada pelas credenciais de Beatriz Fernandes, foi mais poderosa do que qualquer privilégio. A história revela como a arrogância e o preconceito podem se voltar contra quem os pratica, e que cada ação, por menor que pareça, tem o potencial de gerar impactos profundos e irreversíveis. A narrativa nos convida a refletir sobre justiça, ética e a importância de manter a calma diante da adversidade. Até mesmo um gesto simples, como a firmeza de Bia, pode transformar a percepção de milhares e mudar destinos. A principal lição do texto é que o verdadeiro poder está na integridade, na paciência e no conhecimento do próprio valor. Carolina Mendonça tentou intimidar e humilhar Bia, apostando na aparência e na força social, mas subestimou a competência e a autoridade real de sua adversária. Agir com arrogância e desprezo pelos outros nunca garante vitória. Pelo contrário, pode levar à humilhação e perda de oportunidades valiosas. A história mostra que cada decisão tem consequências e que o respeito não é adquirido pelo medo ou status, mas sim pela ação justa e consciente. Mesmo em situações adversas, a postura firme, ética e estratégica pode inverter o jogo, garantindo não apenas justiça, mas também reconhecimento e credibilidade. Agora me diz, você acha que Carolina Mendonça poderia se redimir depois de tudo que fez? Ou o dano foi irreversível? E se você estivesse no lugar de Bia, reagiria da mesma forma ou de outro jeito? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos desdobramentos dessa história incrível.